não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Ela não é um caso excepcional, uma exceção. Isso é a média dos nossos professores universitários. Eles são analfabetos funcionais mesmo, eles não entendem. Ó, no tempo do imbecil coletivo, os caras não entendiam o que eu escrevia. Agora eles já não entendem o que eles mesmos escrevem. Esse foi um progresso extraordinário. E eu realmente não compreendo como os alunos aceitam esta coisa. E tem até um certo temor reverencial perante o professor. Você vê, na minha geração ninguém respeitava o professor, né? No Brasil. Na Europa não. Na Europa, mesmo no maio de 68, estava lá o pessoal fazendo aquela gritaria, de repente passava um professor da Sorbonne, todo mundo parava, cumprimentava, monsieur le professeur. Mas no Brasil, né, o normal era o estudante ter uma atitude de rebeldia, de não aceitar a autoridade de ninguém. Depois, né, de toda esta era petista, né, os professores viraram como se fossem cardeais. As pessoas têm uma atitude de obediência e temor reverencial. Né? Do mesmo modo que o culto dos diplomas, nos anos 60 e 70, já havia acabado. Quer dizer, todo mundo já havia incorporado a lição da literatura brasileira de que o culto dos diplomas é uma coisa de subdesenvolvido, que já vinha sendo demolido, denunciado pela literatura desde 1910, com Lima Barreto. Então, finalmente, nos anos 60, o pessoal, os estudantes rebeldes, já tinham entendido que isso não funciona, que isso é uma palhaçada. Agora voltou. Então, o culto do diploma, o culto do seu professor, ao mesmo tempo, onde esses professores vão se rebaixando ao nível de retardados mentais, né, pô? E as pessoas aceitam isso, né? Bom, então isso é só para você ver como a situação está braba e como é muito importante, se você estuda numa universidade, você jamais aceitar a autoridade desses caras. A autoridade do professor tem que ser testada, tem que ser exprimida na parede. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, para ver se ele sabe do que ele está falando. E se ele não sabe, você tem que ir à diretoria da faculdade e dizer, esse sujeito é inepto, ele não pode lecionar essa matéria. Isso é o que as pessoas têm que fazer, isso é obrigatório fazer. Você não pode fazer sozinho, você tem que juntar 2 ou 3, testemunhar, documentar, gravar as coisas. E não há outra maneira de nos livrarmos desse pessoal, senão desmoralizar um por um. Desmoralizar não com xingamento, não fazer como fizeram com o Paulo, coitado do Paulo Giraldelli, que os próprios alunos invadiram a sala, quase bateram nele gritando. Então não é assim que se faz. Tá certo? É fazer uma coisa séria, é provar que o sujeito não tem capacidade de lecionar o que está lecionando e pedir realmente a sua remoção. Tem que fazer isso com 1, 2, 3, 100, 1000, 2000 ou 10.000. Tem que ser um por um. Aí não tem jeito de você se livrar desses caras de uma maneira genérica, como passar um spray. Tá certo? É um por um. Então, isso é uma coisa que também eu tenho tentado explicar, vamos dizer, a liberais e conservadores, vai fazer 30 anos. Falou, a luta política não é uma luta de ideias. Não estamos aqui para derrubar ideias, mas para derrubar pessoas. O poder é ocupado por pessoas e não por ideias. Quem está na presidência da República não é uma ideia, não é a ideia da Dilma Rousseff, é a própria Dilma Rousseff. E assim por diante. Então, não há outra maneira senão remover um por um. A esquerda sabe disso há 50 anos. Né? Mas bom, muito bem. Agora, vamos ao texto da própria aula, que é um texto que vai nos dar um certo trabalho, porque está tentando analisar um processo bastante complexo, e eu vou lê-lo e comentá-lo.
Então, chama-se O Mundo da Rainha de Copas. É um assunto que nós já mencionamos aqui de passagem algumas vezes, mas que eu acho que vale um exame aprofundado. O Mundo da Rainha de Copas, Ciência e Anticiência na História da Mentalidade Revolucionária. Isso foi escrito para ser uma apostila deste curso, mas nesse ínterim o Digesto Econômico me pediu um artigo e eu perguntei se podia ser esse. Eles disseram que podia, eu mandei esse. Então agora não podemos divulgá-lo antes de que saia no Digesto. Entre os anos 80 e 90 do século passado, muitos filósofos e cientistas começaram a se perguntar, angustiados, que raio de futuro poderia ter ainda a nossa civilização se nela viessem a predominar as correntes de pensamento pós-modernistas, relativistas e desconstrucionistas, que contestavam a autoridade da ciência e chegavam ao extremo de negar a existência de qualquer verdade objetiva, consagrando em seu lugar a onipotência soberana dos slogans e chavões revolucionários, a vontade de poder em estado puro e cínico. Esse é um processo que algum autor aqui, eu creio que foi o Alan Bloom, chamou Nietzscheização da esquerda. Né? Que Nietzsche dizia que toda esta preocupação, vamos dizer, com a verdade, com a prova, etc., etc., tudo isso aí é uma falsidade, é uma hipocrisia e que, no fundo, quando você tenta provar alguma coisa, você está apenas impondo um poder. É claro que esse argumento é inteiramente absurdo, porque quem quer impor um poder não precisa provar coisa nenhuma. Mas você manda fazer e está acabado, você tapa a boca do sujeito. Quer dizer, confundir, vamos dizer, o plano da imposição de poder com o plano da discussão e da prova, vamos dizer, esse é o grande crime intelectual de Nietzsche. Mas pessoas que têm dificuldade de se mover na esfera da prova, que se atrapalham com as sutilezas da lógica, acharam aquilo ótimo. Não é isso? Então, ótimo, agora a gente não precisa provar mais nada, é só a gente gritar mais alto, a gente impõe, se é uma vontade de poder contra a outra, a gente impõe a nossa. Isso inicialmente atraiu as pessoas de mentalidade fascista. Da onde saiu o fascismo? Isso é muito importante. Né? O fascismo surge não no meio da burguesia, nem no meio do proletariado, e nem sequer no meio estudantil e intelectual. Ele surge com os veteranos da Guerra de 14. Né? Todos os primeiros fundadores desses movimentos, primeiros líderes, né, e primeiros aderentes ao movimento fascista, eram veteranos de guerra. Que, você não pode esquecer que a Guerra de 14, quando ela estourou, ela quebrou, ela acabou com 40 ou 50 anos de paz, né, europeia, que era, assim, vamos dizer, um ambiente tão maravilhoso que o pessoal chamou la Belle Époque, a Bela Época. Né? A Belle Époque acabou abruptamente em 1914, tá certo? Você tinha ali 40 ou 50 anos de liberalismo, democracia parlamentar, liberdade de imprensa e prosperidade, tá certo? E tudo isso acaba repentinamente em 1914, quando estoura a guerra, e aqueles garotos, milhões de jovens, então perdem todas as suas perspectivas de carreira, seja na indústria, no comércio, na vida intelectual, e são jogados, né, para uma trincheira, onde ficam lá 4 anos, tá certo? Uma guerra que não avançava. Era realmente uma guerra de trincheiras, tem uma trincheira aqui, outra aqui, ninguém consegue avançar 1 metro e ficam se matando nas trincheiras sem que a coisa ande, né? E no meio ali da lama, da sujeira, do sangue, né? Uma coisa horrorosa, é uma experiência inédita em toda a história, vamos dizer, das guerras europeias. Você não pode esquecer que até o começo do século XIX você ainda tinha o conceito, vamos dizer, do campo de batalha, quer dizer, você marcava um lugar para os exércitos se enfrentarem e os exércitos evitavam danos à população civil e de repente não tinha mais nada disso. E também, vamos dizer, o volume de gente que foi mobilizado para essa guerra é uma coisa quase apocalíptica vamos dizer, para a medida que os europeus tinham das coisas. Né? Então isso quer dizer que para milhões de jovens, sobretudo para os mais intelectuais, os mais sensíveis, o que a guerra representou foi a total decepção com aquele mundo,
ordem democrática, racional, parlamentar, etc, etc. Acabou tudo isso. Quer dizer, a realidade não é nada daquilo, nós vivíamos numa ilusão. A realidade é isto aqui. É o sangue, o bombardeio, a morte, etc, etc. Então, o mundo vamos dizer, do liberalismo burguês, para eles, estourou como uma bolha de sabão. Então, quando eles voltaram para casa, eles já não conseguiam retornar a este mundo. Tá certo? Então, muitos deles aí leram Nietzsche. E o que o Nietzsche dizia? Ele dizia que o mundo da razão, da liberdade, da discussão democrática, etc., era tudo uma enganação e que era tudo, no fundo, um confronto de poder. E eles disseram, é isto, a nossa experiência confirma isso, porque os caras ficam falando de discussão democrática e tal, mas na hora, na hora de provar o que estão falando, eles não nos mandam morrer na trincheira. Então foi esta gente que aderiu, vamos dizer, àquele irracionalismo fascista, que lhes parecia, vamos dizer, uma forma de vida mais sincera e mais real do que o mundo da Belle Époque. Yes? Então, tudo isso que eu disse aqui está subentendido nesta expressão aqui, decorridos, né? 70, 80 anos da Guerra 14, o mesmo espírito nietzschiano, né, que renega a discussão racional e parte para a imposição da vontade de poder, tinha infectado a mentalidade de toda a esquerda militante. E, justamente, esses autores que eu estou falando aqui, eles estavam assustados com isso. Então, vamos ver. Essa preocupação aparece, por exemplo, em The Closing of the American Mind, de Alan Bloom, em Looking into the Abyss, Untimely Thoughts on Culture and Society, de Gertrude Himmelfarb, Tenured Radicals, de Roger Kimball, Higher Superstition, The Academic Life and Its Quarrels with Science, de Paul Gross e Norman Levitt, Uncommon Sense, The Heretical Nature of Science, do físico Alan Cromer, que eu publiquei no Brasil pela Faculdade da Cidade Editora, no ensaio de Paul Hollander, The Attack on Science and Reason, publicado na revista Orbis, no outono de 1994, e em muitos outros estudos. É uma infinidade de livros que existem sobre isso. Quer dizer, o número de pessoal que ficou assustado com esse processo é muito grande. Assim como o marxismo clássico tinha servido de base ideológica para os movimentos revolucionários até a década de 60, as novas correntes intelectuais denunciadas nesses escritos alimentavam de entusiasmo feroz e de uma retórica infinitamente presunçosa e tola o gaysismo, o feminismo, o afrocentrismo, o ecologismo radical e outras tendências que àquela altura já tinham se tornado dominantes em praticamente todos os ambientes universitários dos Estados Unidos e de muitos países. Todas essas correntes tinham sido profundamente influenciadas pelo próprio Nietzsche. Quer dizer, a análise nietzschiana, vamos dizer, da linguagem, da lógica, etc., já tinha pervadido todos esses movimentos, e a esquerda, que até uma certa época odiava o Nietzsche, passou a adorá-lo, porque via que ele estava lhes fornecendo um porrete, uma arma quase invencível, que é, vamos dizer, a arma do irracionalismo em nome da ciência. Quer dizer, a análise, segundo eles, a análise científica do discurso prova que, por trás de todo o esforço de persuasão e argumentação, existe apenas a vontade de poder. Né? Na cabeça deles é assim, né? Isso realmente não é assim, porém, a argumentação nesse sentido está em milhares e milhares de livros que são lidos diariamente nas universidades. Então, de repente, as pessoas sentiram aquele alívio. Falaram, opa, agora nós não precisamos mais argumentar, nós não temos mais compromisso com a racionalidade. Nós temos apenas que gritar mais alto e impor os nossos slogans. Ou como diz o Richard Rorty diz exatamente isso. Ele também foi profundamente influenciado por Nietzsche nisso aí. Ele diz que em todas as questões, vamos dizer, da política, da moral, da religião, etc., etc., não é possível provar nada. Não é possível saber quem tem razão. Portanto, é inútil nós argumentarmos racionalmente em defesa das nossas posições e contra as do adversário. Daí diz ele, tudo o que nós temos que fazer é incutir nas cabeças das pessoas o nosso modo de falar.
Isso está comentado num artigo de 20 anos atrás que eu publiquei no Imbecil Coletivo, Richard Rorty e os Animais. Então, quer dizer, o método rortiano de educação é puro adestramento de animal. Não se trata mais de discussão racional, de prova nem de coisa nenhuma, mas simplesmente de treinar as pessoas para que elas repitam os nossos cacuetes mentais. Então, logo elas começam a repetir esses cacuetes, elas vão fazer o que nós mandarmos. Himmelfarb e os outros autores que mencionei, é claro que isso aí não é só Nietzsche, esse é todo um complexo de correntes de pensamento que converge para este ponto, converge para legitimar, vamos dizer, esses procedimentos de imposição de linguagem que se tornaram, vamos dizer, praticamente o meio universal de ação, tá certo, de toda a esquerda mundial. Himmelfarb e os outros autores que mencionei assinalavam, no discurso dos novos guias iluminados da juventude universitária, várias inconsistências que raiavam o puerilismo puro e simples, tornando-o inaceitável para qualquer pessoa sensata e só capaz de agradar a dois tipos de indivíduos: os psicopatas que o produziam com um sorriso maquiavélico no canto dos lábios, e a multidão dos histéricos que se persuadiam dele por autoimpregnação auditiva, mimetismo simiesco e subserviência aos grupos de pressão. Desde logo, os próceres do politicamente correto negavam toda presunção de conhecimento científico objetivo, mas, é claro, não renunciavam para fins de agitação e propaganda à sua própria dose da mesma autoridade científica que haviam denunciado como fraudulenta. Ou seja, se na ciência é tudo fraude, enganação e imposição da vontade de poder, a autoridade científica não deveria significar mais nada, e, portanto, um título universitário também não deveria significar mais nada, mas justamente eles se prevaleciam disso. Olha, eu sou prêmio Nobel não sei das quantas, eu sou PhD não sei do que, e então exploravam em proveito próprio a mesma autoridade científica que eles solapavam por outro lado. Veja, muitos autores pegam essas inconsistências, essas incoerências, e as denunciam. Mas acontece o seguinte: de nada adianta você assinalar incoerências lógicas em alguém que começou por negar a lógica inteira. É inútil. Tá certo? O que é preciso fazer é analisar essas incoerências como processos psicológicos, analisá-las no plano existencial. Eu já falei aqui 1000 vezes, existem contradições lógicas, meras contradições lógicas. Contradições lógicas qualquer garoto de 14 anos é capaz de pegar. Você diz uma coisa aqui, depois você se desdiz depois de 2 minutos, qualquer um percebe. Existem contradições ontológicas, que vamos dizer, se referem a aspectos efetivamente contraditórios observados na realidade. Coisa onde uma parte dos indícios indica A e a outra parte dos indícios indica não há. Isso acontece realmente. Tá certo? E existem contradições existenciais, ou psicológicas, ou anímicas, ou espirituais, se quiserem, né? Onde você vê que a vida do indivíduo é montada sobre uma farsa, sobre o auto-engano, ele está mentindo para si mesmo. Não é que ele está caindo apenas numa contradição lógica. Então, assinalar contradições lógicas é coisa de adolescente. Tá certo? Sobretudo, se por trás delas não há uma contradição existencial, nem uma contradição ontológica. Por exemplo, um autor que você está lendo, ele pode incorrer em contradições lógicas sem que haja aí uma contradição profunda ou um erro profundo. Quer dizer, apenas ele cometeu um erro de raciocínio, às vezes está demonstrando uma coisa que é inteiramente verdadeira, e ele se autocontradis por engano, por distração. Isso aí não tem a mais mínima importância. Tá certo? Mas, é claro, o adolescente ranheta, ele adora ciscar essas coisas na obra de cada um, e você vai encontrar isso em Aristóteles, em Platão, em Santo Tomás de Aquino, todo mundo tem isso, né? Você encontra, até na doutrina da igreja você encontra isso. Ontem mesmo eu estava lendo, precisava de um santo, esqueci o nome do santo, em que ele diz isto aqui: a igreja está dentro do Estado e não o Estado dentro da igreja. Ele diz isto. Quer dizer, é um santo católico que está, então, legitimando o quê? A igreja oriental, a igreja estatal russa, no fim das contas, sem perceber. Então, essas contradições são contradições verbais, na verdade.
Então, quando você encontra contradição verbal, você precisa procurar para ver se por trás dela existe uma contradição profunda de ordem ontológica ou existencial ou espiritual. Se não há, então é apenas um lapsus linguae, um pequeno erro de pensamento.